a partir da prova de 2009, já começamos a ter perguntas específicas com conteúdo que, se o aluno não tiver conhecimento desse conceito, ele acaba não resolvendo só em função das alternativas, do texto que se tem, né? Então, eu vejo assim, não há um curso preparatório para Enem. Porém, os cursinhos no modelo antigo, no qual você tinha uma questão de geometria, calcule x num triângulo, né, ele não vai encontrar esse tipo de pergunta. Todas as questões agora, elas são contextualizadas, todas as questões elas têm uma parte inicial que é a interpretação de texto. Se ele não conseguir interpretar corretamente o texto que está sendo proposto, ele acaba não respondendo a questão. Então, não inviabiliza o cursinho, mas os cursinhos também tiveram que mudar o seu material para contemplar questões mais contextualizadas. Entendi. Jéssica, você fez cursinho, não? Eu fiz da UFRJ. É esse mesmo que a gente viu? Esse mesmo. Você recomenda esse tipo de curso? O professor deixou bem claro que realmente, eu concordo com o professor, realmente um curso preparatório nos moldes antigos não faz mais sentido, né? Mas você recomendaria para quem talvez, no caso da falta de confiança, talvez, você acha que é válido? Porque ele ajuda, né? Eu acho que ele complementa o conhecimento que a pessoa já tem. Então, a pessoa ela tem aquele conhecimento básico, mas eu acho que o cursinho ele vai complementar aquele conhecimento. Além do que o conhecimento que a pessoa já tem, ela vai ter além daquilo que ela já sabe. Não chega uma hora que o conhecimento ele não cabe mais na cabeça? Sem dúvida. Né? Como lidar com essa... Tem uma capacidade limitada. O HD uma hora fica cheio, né? Cheio. Não descobrimos ainda uma forma de trabalhar com mais que 20% do nosso cérebro. Então, não tem como. Ele chega uma hora, ele tranca, né? Então, muitas pessoas acabam exatamente fazendo isso, se preocupando com quantidade do estudo, o que eu tenho que ter, quantidade, e não com a qualidade do estudo que eu estou fazendo. Então, tem que ter noção qual é a minha capacidade, qual é a capacidade individual de estudar. Né? Porque na medida em que eu vou fazer isso, eu vou estar evitando que o HD tranque. Né? Porque também muitas vezes as pessoas vão estudando, e aí eu faço uma analogia, não apertam a tecla salvar, né? Então não salvam o conteúdo. E aí lá na hora que você está lá diante de uma resposta, você tem que ter o conteúdo salvo dentro da sua memória, senão você não vai conseguir colocar e responder a pergunta de uma maneira correta. Né? É verdade. Então, assim, essa coisa dessa ansiedade de ter que adquirir sim, e o quanto você está guardando disso. Né? Então, talvez, eu concordo com o professor Volney, não tem como fazer como você falou, e a Jéssica, não tem como fazer um cursinho preparatório para o Enem, porque senão a gente vai perder um pouco o sentido de algumas coisas aí, até mesmo da avaliação, né? Entrando por um outro viés que não é o foco, mas eu acho que tem que ter algumas adequações. Né? E eu vejo que os cursinhos estão se adequando como forma de instrumentalizar melhor esse aluno para responder as perguntas do estilo de Enem, que aí, de certa forma, vai estar trabalhando também a questão de ensino, a questão da escola, e vai ser um caminho meio que inverso que eu estou percebendo aí que está acontecendo também. Falando de limitações, né, por causa da grande quantidade de candidatos acessando o site do INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em muitos momentos o sistema pode ficar lento e o candidato pode, de fato, ter dificuldades para imprimir o cartão de confirmação. Se isso acontecer, não se desespere, tente novamente, mas se mesmo assim você não conseguir, ligue para a central de atendimento do INEP, o número 0800 61 61 61. Jéssica, 0800? 61 61 61. Perfeito. Muito obrigado, Jéssica. Professor Volney, questões do Enem são divididas em 4 grandes áreas, né? Linguagens e códigos. Pode falar para mim, por favor? Então, temos linguagens e códigos, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. E em linguagens e códigos, a gente tem também a produção textual, também a redação. Né? Que é o grande bicho-papão, que vale metade da nota, né? Fundamental um bom desempenho na redação para que o aluno possa ter uma boa média geral no Enem, porque ela corresponde a 50% dessa média. Pois é. O senhor trouxe alguns exemplos de questões que podem cair no Enem? Trouxe. Pode começar com ciências da natureza, se for o caso. Não, hoje a gente vai começar por linguagens e códigos. Linguagens e códigos, então vamos lá. Né? Então, a primeira questão que a gente trouxe, ela mostra para a gente
uma característica marcante da prova de linguagens e códigos, que é utilizar a língua portuguesa como instrumento para o aluno, para a pessoa poder exercer a sua cidadania. Né? Então, nesta questão nós temos, José Dias pretende sair de sua casa e chegar até o trabalho, conforme mostra o quadro 1. Ele vai de ônibus e pega 3 linhas. 1. De sua casa até o terminal de integração entre a Zona Norte e a Zona Central. 2. Deste terminal até outro entre a Zona Central e a Zona Sul. 3. Deste último terminal até onde ele trabalha. Sabe-se que há uma correspondência numérica, nominal e cromática das linhas que José toma, conforme o quadro 2. Então, nós podemos ver nesse quadro 1 e nesse quadro 2, né, a denominação dessas linhas. Então, a linha 100, a circular Zona Sul, também chamada de linha amarela. Linha 101, circular Zona Central, também linha vermelha. Linha 102, circular Zona Norte, também chamada de linha azul. Então, o que me chama a atenção nessa questão é que ela poderia estar numa outra área, poderia estar em ciência da natureza ou matemática e suas tecnologias, porque é uma questão de interpretação de texto e decodificação da mensagem apresentada. Perfeito. Então, no próximo quadro, a gente tem um esqueminha desta situação proposta. Então, olha, nesse quadro, nós podemos ver ali que a gente tem a Zona Norte, né? E o que circula ali na Zona Norte é a linha 102, circular norte, que também é a linha azul. Depois, ele vai para a Zona Central para pegar o outro ônibus. Então, ele tem que pegar essa linha 101, que também é circular Zona Central, também chamada de linha vermelha. E, por fim, a linha 100, circular Zona Sul, linha amarela. Então, esta é a sequência que nós temos de passos para que ele possa chegar ao seu trabalho. Né? Então, com isso, a gente chega na alternativa C para isso. Uma coisa interessante de se discutir aqui é a questão das habilidades que estão contempladas nesta questão, que é a habilidade 18, identificar elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos, e isto corresponde a uma competência específica que é de compreender e usar sistemas simbólicos das diferentes linguagens, como meio de organização cognitiva para entender a informação que está sendo decodificada. Eu acho que esse é um bom exemplo de um item, né, que pode aparecer em qualquer uma das provas. Deu para ver que esse item ele transita por todas as áreas de conhecimento. Perfeito. Muito legal, professor Volney. Olha, deixa eu chamar rapidinho um intervalo e a gente volta em seguida com mais informações sobre o Enem. Não sai daí. Voltamos com o programa Enem ao vivo, uma parceria do Canal Futura com a Editora Moderna. Em nossos estúdios, o professor Volney Melo, a estudante universitária Jéssica Ferro e o psicólogo comportamental Fernando Elias José. Vamos dar um giro aqui pelo Twitter, incluir os nossos amigos de casa no nosso debate, na nossa conversa. Tem uma pergunta aqui do Valdeci Filho, que eu vou direcionar para o Fernando. Sr. Fernando, o que fazer para manter a calma na hora da prova? Na hora da prova. Antes, a gente sabe, vamos relaxar um pouco, esquecer um pouco, mas na hora. Na hora da prova é fundamental buscar aquilo que você fez ao longo da sua construção de estudo. Se você chegar na hora da prova com uma construção legal, você tranquilamente vai poder lidar com essa emoção ali de maior estresse e maior ansiedade. Agora, se você não tem bagagem, dificilmente você vai conseguir administrar essa emoção. Então, a gente tem alguns exercícios, que são exercícios de respiração, que a gente pode fazer para aquele momento, né? Que a gente utiliza, que seria fazer a concha, né? Bota aqui entre o nariz e a boca. Vamos explicar direitinho? Posso explicar, tá? Pode fazer a concha, né? Ou pode pegar um saco de papel, se quiser, como quiser, e aí ele vai colocar dessa maneira, né? E vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E aí o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo com que o oxigênio fique saturado, né? E aí vai ficar inalando gás carbônico e com isso automaticamente o coração começa
a relaxar um pouco mais e ele começa a se tranquilizar. Esse é um exercício que a gente usa muito para quando as pessoas estão em pânico. Então, assim, você manda fazer o exercício da respiração. Então, bota aqui, puxa aqui e vai estar recebendo esse próprio ar que você colocou. Isso é uma das formas. Outra maneira que tem, a gente chama que é o exercício de distração. Procure se distrair naquele primeiro momento ali, né? Procure pensar em outras coisas, coisas que você gosta, porque automaticamente o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai ter condições de processar esse conteúdo que não é perdido. Ele está ali dentro. Por isso eu comecei por aquela situação. Se ele está guardado, ele não tem como fugir, né? O pessoal fala assim, e o branco? O branco nada mais é que uma descarga excessiva de hormônios, e faça com que você não pense, de adrenalina, de noradrenalina, e aí você não vai pensar, mas o conteúdo não é perdido, né? Eu costumo dizer, qual é a diferença do branco e do esquecimento? O branco, tu sai da sala, puxa, me lembrei. Volta Então, na hora. Volta na hora. O esquecimento, você sai da sala, tem que chegar em casa, pegar caderno, lápis, bom, você não tinha esse conteúdo guardado. Então, você pode se distrair de alguma forma. Bom, o que eu sempre recomendo? Tá muito tenso, tá muito nervoso ali naquele momento da prova, para 1 segundo, respira fundo, busca o ar de novo, puxa para uma outra questão, porque vai fazer um outro estímulo cerebral para poder responder. Isso vai fazendo com que o candidato, com que o aluno tenha a capacidade de se desenvolver esse autocontrole emocional para poder não perder nenhuma questão ali naquele momento. Existe um método específico para lidar com o branco? Porque o branco é muito comum, né? Deu branco, esqueci uma... E é desesperador, né? Passou por isso já, Jéssica, na tua carreira de estudante? Muito. É desesperador, porque você sabe que sabe. Você sabe que deu duro para saber. Mas na hora, não é possível. Você não lembra. Não é possível. Como lidar com isso? Exatamente. Pule de questão, vá para um outro estímulo, vá para uma outra área, porque aquilo ali, aquela tensão em cima daquele conteúdo, você precisa diminuir. Na medida que você se estimula para uma outra área, aqui começa a tensão começa a diminuir e você vai permitir com que o seu pensamento volte ao normal. Por que muitas vezes não volta? Porque você fica muito tenso e você não consegue relaxar e automaticamente você não vai lembrar, porque fica dando descargas sucessivas hormonais no seu cérebro e aí não consegue pensar. Então, deu branco, muda o foco da prova ali naquele momento. Vai partir para uma outra situação, para uma outra questão. Deu de novo? Vamos de lá. Não deu, para, respira, né? Se espicha um pouco, rapidamente, porque a gente tem um pouco com a questão do tempo do Enem, mas tem condições. Se você estudou, você não perdeu o conteúdo, ele está ali dentro. Você só precisa acessar ele. E naquele momento ele está travado. Então você precisa tirar essa tranca e voltar a acessar esse conhecimento. E mudar o foco é mudar sempre um o bom foco, jeito, exatamente. Né? Interessante, Respirar, muito legal. mudar foco, né? Perfeito. Olha, participe do nosso programa, está aqui todos os nossos contatos, o telefone, o Twitter, o chat, assim como a Gabriela Araújo, que pergunta o seguinte: para quando está previsto o início das inscrições do SISU e as inscrições do Enem? Só para o ano que vem agora, né, professor? Então, o Enem só para o ano que vem. Quem não se inscreveu, né? Claro. Exatamente, para o Enem 2012. Né? O SISU, a época de inscrição disso deve ser lá para fevereiro, março, por aí. Deve estar nesse período, mas com certeza isso vai ser amplamente divulgado. No momento certo, né? Professor, a Lucélia Valiani pergunta assim: gostaria de saber como realmente avaliam as provas. O bom desempenho no Enem pode garantir uma bolsa completa? Imagino que ela se refira ao ProUni, né? Ao ProUni. Com relação ao ProUni, as universidades eles têm 2 sistemas de bolsas, que é pela classificação do Enem, e aí tem toda na regulamentação do ProUni, tem as características de renda familiar, né, que devem ser contempladas para que o aluno possa ter direito. Mas o primeiro critério ele tem que ter estudado em escola pública, para poder ganhar bolsa pelo ProUni. E segundo, pela nota do Enem, pelo desempenho dele no Enem, pela média geral dele, ele pode ser contemplado numa universidade privada com bolsa de 50% ou bolsa integral.